Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum, de um tempo em que nós contemplamos a ação de Jesus no cotidiano da sua vida. Enquanto esteve com os discípulos, ensinou, manifestou algumas coisas, esclareceu outras, por isso é o tempo comum. Não é de menos importância, mas tem a sua grandeza, porque vemos a ação de Deus no cotidiano, na vida pequena, nos afazeres, nos compromissos diários. Então, estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum, celebrando esse tempo belo. Não é isso, Aninha e Clarinha? É Estamos, sim. estamos assim Aham. com essa disposição, não é? Ô, padre, queria falar uma coisa. Vamos lá. Sabia que a Clarinha tem medo de chuva, tempestade, trovão? Ei, que é isso, Aninha? Pra que falar disso agora na hora da missa? Ai, mas falando nisso, padre, eu vi que na leitura falou sobre abrir e fechar a porta do mar, mas eu nem sabia que mar tinha porta. Como é isso? Pois é, você viu que tinha vários elementos, né? Muitos sinais, muitas manifestações da ação de Deus. Abrir e fechar a porta. É importante, Clarinha, lembrar olha o cenário que nós estamos. Nós estamos aqui falando de quem? De Jó. É isso, né? Deus fala a Jó no meio da tempestade, no meio da fragilidade. Então, Jó está recebendo uma palavra de Deus. E aí o que Deus fala para ele? Olha, atenção, quem que fecha a porta? Está fazendo uma mensagem, está fazendo menção daquilo que aconteceu na travessia do Mar Vermelho, não é isso? Que o povo de Deus atravessou a pé enxuto, não foi isso? Lembram dessa passagem? Verdade. Entendi, padre. Isso. Então temos que confiar em Deus porque Ele sempre está ao nosso lado, cuidando da gente. E quando as tempestades, ou seja, as coisas difíceis acontecerem, Ele estará ao nosso lado nos dando forças. É, padre, eu confio em Deus. Nós rezamos juntos toda a noite com a mamãe e com o papai. Então eu posso dizer que eu estou em Cristo, como disse a segunda leitura? Mas espera, como assim? Estar em Cristo e ser uma nova criatura. E agora complicou tudo, hein, Clarinha? Verdade, né? Nossa, eu fiquei confuso com tanta pergunta assim também, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ainda dá para fechar a sua primeira pergunta, viu? Por que portas? Deus está falando para Jó: olha, quem segura tudo isso? E lembrando, né? Quando fala de mar, quando fala de águas abundantes, oceanos, fala da força do mal. Então, quem que segura a maldade? Quem que tem força contra o mal? Deus. A ação de Deus barra, freia, não deixa o mal progredir. Por isso, confiança, por isso se depositar na presença de Deus para que Ele nos ajude a enfrentar as tempestades, viu? Tempestades, a vida nossa é marcada por tempestades. Doença, dores, sofrimentos, tudo isso são tempestades que a nossa vida vai passando. E aí, a pergunta sua: quem que pode trancar isso? A presença de Deus. Quem que pode pôr isso para fora? Deus. Ele é o Criador. Ele está dizendo na primeira leitura. Certo? Então, quando vocês rezam lá com a família de vocês, estão sim se colocando perto, junto de Deus. Cristo está agindo lá no meio de vocês, na família. Certo? Então, na oração, como é isso? Acontece na oração, quando a gente reza, quando a gente lê a palavra de Deus, quando eu tenho capacidade e condições de obedecer o pai e a mãe, o professor e a professora, né? Então, isso precisa acontecer. Quando eu fizer isso, eu estarei sendo cristão, eu estarei sendo e tendo Jesus no meu coração. Ok? Ah, que bonito, né? Mas, padre, no Evangelho, Jesus leva os discípulos a outra margem. Mas por quê?
Clarinha, a nossa vida é sempre uma travessia. Nós estamos sempre a caminho, certo? O povo de Deus é um povo que sempre caminha, é um povo que está sempre progredindo, está sempre dando passos. Tanto que na Escritura, antigamente, se mencionava muito, se falava muito, povo do caminho, porque está peregrinando, está caminhando sempre, está dando passos na direção do Senhor. E por isso, outra margem é desafio, né? E eles estavam aqui, olha o cenário, eles estavam recebendo uma catequese de Jesus. Ouviram a pregação do Sermão da Montanha, os ensinamentos, a nova lei, os novos passos a serem trilhados a partir de então. Vós ouvistes odiar o inimigo, eu, porém, vos digo, vós ouvistes, agora eu vos digo. Não é isso? Vocês ouviram isso? Então, agora ir para a outra margem é dar um passo a mais, é ir além, é ir para, às vezes, para aquilo que às vezes nós não temos segurança, aquilo que às vezes nos assusta, nos preocupa, nos desinstala. É isso aí para a outra margem. E nós estamos sempre assim, porque senão nós nos acomodamos. E uma criança acomodada não aprende, não vai bem na catequese, não vai bem na escola, nos afazeres, deixa a desejar, não é isso? Certamente o pai e a mãe de vocês falaram, né? É verdade. Então, ir para outra margem, porque se acomodar-se, não cresce, não dá passos. E um cristão acomodado, misericórdia, né? Já viu. Então, por isso, ir sempre para outra margem. Mas olha, vocês fiquem com esse pormenor, esse detalhe importante. Jesus está junto. Ele não deixou ninguém para trás, mas estava junto na tempestade, na fragilidade. As ondas quase afundaram, mas Jesus estava lá, né? Estava presente. Ok? Ô padre, e Jesus dormiu na barca com a maior tempestade? Verdade, né? Que barca que é essa? Tinha até teto? Porque como que ele ficou tão tranquilo? Deveria estar bem aconchegante, né? Para Essa chuva toda, padre? Para ele poder tirar essa soneca toda, né? Né? Tá bom. Mas assim, mais do que lembrar de sono, lembrem daquilo que a gente lembra como ausência, tá? Ausência. Quando a pessoa está dormindo, a gente diz assim, a pessoa está no momento dela, está ausente de uma situação, não é isso? Então aqui está dizendo, os sentimentos que nós temos é que às vezes Deus está longe. Deus está longe, parece que a gente reza, Deus não ouve, parece que a gente pede tanto, Deus não atende, parece que nós nos esforçamos tanto e a coisa não acontece. Este era o sentimento que os discípulos tinham. Esse era o sentimento. Então estava silenciado. Aí na cruz Jesus foi silenciado. Tentaram pelo menos, não é isso? Tentaram tirar a sua vida, tentaram tirar a sua voz, tentaram tirar os seus gestos, mas Deus o encheu de vida. Certo? Então a travessia da vida, essa barca é a igreja, essa barca somos nós, tá? Então, mais do que sono, lembre de ausência. E aí Jesus vai se expressar e vai dizer: não estou longe, estou perto. E disse a maldade ao vento: cala-te, porque quem está aqui sou eu, o Criador. Entendido? Ah, entendi. Tá? Espero conseguir ter essa tranquilidade de Jesus que mesmo uma tempestade lá fora consiga me manter calma. Isso, ter essa lembrança, tá? A lembrança de que o Senhor está comigo, está contigo. E a Escritura e a Igreja vai nos dizer que nós somos templo de quem? Templo de quem? Nós somos templo do Espírito Santo. Isso mesmo, templo do Espírito Santo. Então temos Deus morando dentro de nós. E aí por que tanto medo às vezes? Por que tanta insegurança? Parece que a gente não tem esperança mais. Certo? Então, rezar sempre, agradecer a Deus, porque Ele não deixa desamparado a gente, tá? Então, se o Covid às vezes atinge a família da gente, precisamos continuar confiando. Se a doença bate na porta da família da gente, vamos confiar. Deus está sempre nos amparando, tá? Entendido? Entendido. Então, tá bem.
Vamos ver se as perguntas de vocês foram bastante hoje também, né? Será que vocês inspiraram alguém a perguntar? E aí, crianças? Alguém quer fazer alguma pergunta para o padre? Podem. Já temos uma pergunta. Isadora, ali diz que o amor de Cristo nos pressiona. Como é isso? Obrigado, Isadora. Vocês viram? É a segunda leitura, não foi isso? São Paulo, né? São Paulo falando que o amor de Cristo nos pressiona. Vocês se arriscam a responder? Tá bom, vamos tentar então, né? Vamos tentar. O amor de Cristo nos pressiona, num bom sentido, né, Aninha e Clarinha? O amor de Cristo nos pressiona porque, uma vez a proposta sendo grande, é grande o convite que o Senhor nos faz, é grande. Então eu preciso abrir o meu coração de modo grande também. A abertura seja tamanha. Então, a proposta é grande e eu preciso me propor nela. Me pressiona no sentido de que, quanto maior a oferta, maior a exigência. Né? Maior a oferta, maior a exigência. Tá? Por isso que Jesus vai dizer, por isso que Paulo vai dizer, é uma proposta belíssima, mas ela me pressiona no sentido de que eu tenho que caminhar de acordo com, né? Eu tenho que dar os passos parecidos com os dele, porque eu tenho ele dentro de mim. Então ele me impulsiona nessa direção. Me pressiona nesse sentido, tá? Me convida, me provoca, me desinstala. Aquilo que a gente conversava antes. Não me acomodo. Me pressiona, ele não me deixa parado. Ele me provoca sempre para que eu dê o melhor de mim. Né? O melhor de mim. Tá? É nessa direção, é nesse sentido que o amor de Cristo me pressiona, me desinstala e me faz caminhar de modo bonito e seguro. Ok? Entendido? Então é uma pressão leve, é uma pressão que realiza o coração nosso. Tá? Quem dera se todos nós deixássemos ser pressionados pelo Cristo, né? Provocados por Ele, desinstalados por Ele, porque Ele me dá condições para que eu caminhe com alegria, com serenidade e com muita sabedoria. Certo? Ok? Mais alguma pergunta? Isso, temos um lá, está vindo. Essa leitura é belíssima. Toda vez que nós ouvimos uma provocação assim, nós lembramos, é Deus me convidando para que eu cresça, para que eu não fique na mesmice de sempre. Isso, como é que é o seu nome? Luiz. Se Deus sofreu quando Jesus foi pregado na cruz. Obrigado, Luiz. A pergunta dele, se Deus sofreu quando Jesus foi pregado na cruz? Essa é uma pergunta forte, né? Grande, bonita, profunda, inclusive, tá? Vou provocar apenas, tá? É próprio, viu, Luiz? É próprio de quem ama sentir a ausência. É próprio de quem quer a pessoa perto. E nesse tempo de pandemia, viu? Quantas famílias têm sido fragilizadas, choraram, lamentaram, porque tiveram uma pessoa do convívio ceifada. Todos lamentaram, boa parte choraram, derramaram lágrimas, porque amavam, porque queriam bem, querem bem. Tá? Então, trazendo para a sua pergunta, quando nós lembramos desse cenário que marcou e marca continuamente a nossa igreja, nós dizemos, Deus sofre também, porque Ele ama, Ele quer o bem, Ele não deixou o Filho sozinho. Na cruz, nós vemos um grande desdobramento de amor, um grande desdobramento, é Jesus que se entrega, é o Filho que se doa e Deus acolhe esse gesto, esse serviço do Pai, mas Deus sofre junto, basta nós lembrarmos na barca, a barca, quem estava? Estava lá Jesus, estava o Criador ali presente, mas Ele no silêncio permitiu que a maldade acontecesse, permitiu que as ondas fossem grandes, fossem fortes, mas no tempo certo foi despertado, no tempo certo
Ele se manifestou, acalmou e a vida seguiu. Então, Deus sofre junto. Porque se ele sofreu com o filho Luigi, ele sofre comigo também. Sofre comigo. Se ele foi capaz de estar ao lado do filho, na maior dificuldade, na maior fragilidade, ele está comigo, nas minhas angústias, nas minhas dores, nas minhas incertezas também. E essa é uma segurança bonita que a fé nos dá. Deus nos acompanha sempre. Então ele sofre comigo. Toda pergunta, toda dúvida, todo anseio que eu tenho de querer saber, fiquemos seguros. Ele está comigo. Ele me ampara sempre. Certo? Ok, Aninha e Clarinha? É isso? Isso mesmo, Padre. Isso. Confere? Sim. Então tá bem. Ótimo. Mas são muitas as perguntas, nós vamos dar sequência, porque a fé, outro dia nós responderemos mais, tá? E agora vamos dar sequência professando a nossa fé. Vamos ficar em pé